Boa noite. Já temos quórum, não temos? A todos e a todas, Sr. Presidente de Câmara, vereadores e vereadoras, deputados municipais, Srs. Presidentes de Junta, mesa, trabalhadores, dirigentes, público presente, comunicação social, a todos desejo uma boa segunda sessão extraordinária. E vamos iniciar desde já os trabalhos com o período prévio, dizendo que a sessão está a ser gravada e transmitida no YouTube da Câmara Municipal e todos os documentos recebidos constam da vossa plataforma, todo o expediente recebido desde o dia 13 de março, que foi a última sessão, até o dia 26 de março de 2025. Em relação a requerimentos e para o cumprimento do Estatuto de Direito de Oposição, dizer que deram entrada na mesa 3 requerimentos. Eu podia fechar algum silêncio. Obrigada. Os requerimentos solicitam informação sobre habitação no Conselho, apresentado pela CDU, o plano de substituição e renovação de árvores em espaço público do município, apresentado igualmente pela CDU, e queixas de refeições escolares na Escola Básica de Bucelas, apresentado pelo Bloco de Esquerda. Foi ainda requerido pelo Sr. Presidente de Câmara e pelo Grupo Municipal da CDU a certidão de ata da primeira sessão extraordinária, realizada no dia 13 de março, no que respeita a 3 momentos da referida sessão, o que se fará. Vamos então passar à aprovação de atas, e mais uma vez um agradecimento aos serviços. A ata 54, relativa à sessão de 18 de abril de 2024, quem vota contra, quem se abstém, ela é aprovada por unanimidade e depois iremos avaliar quem não esteve nessas sessões. Temos de seguir a aprovação da ata 55, relativa à sessão de 25 de abril de 2024, quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, ela é aprovada por unanimidade. E depois avaliaremos as respectivas presenças nessa sessão. Em relação ao nosso período antes da ordem do dia, dar a informação que deram entrada na mesa 2 documentos. O primeiro documento, que é o voto de saudação do Partido Socialista, intitulado Serviço Público, compromisso com as populações, e um segundo documento da autoria do PAN, relativo ao Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial. Vamos então admitir estes 2 documentos para discussão e votação. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade, quer o documento número 1, quer o documento número 2. E vamos então de imediato para a discussão e apresentação do voto de saudação do Partido Socialista, Serviço Público, compromisso com as populações. E peço então à bancada do PS, será a Sra. Deputada Eunice, que irá fazer a apresentação do mesmo. Muito boa noite. Boa noite, Sra. Presidente. Na sua pessoa, cumprimento todos os presentes e os que nos estão a assistir através dos meios digitais. Voto de saudação. Serviço Público, compromisso com as populações. Os deputados municipais do Partido Socialista colocam à consideração dos restantes eleitos reunidos na segunda sessão extraordinária da Assembleia Municipal de Loures a votação da presente saudação a propósito das recentes intempéries que ocorreram durante a noite de 19 e madrugada de 20 de março e que registaram no Concelho de Loures prejuízos de monta. Foram sinalizadas 500 ocorrências, entre vias obstruídas, quedas de árvores, danos nos parques municipais, cemitérios, bem como problemas em edificados escolares. A nossa Assembleia descentralizada, sessão temática da Portela, que deveria ter ocorrido no dia 20 de março na escola EB1JI da Portela, teve de ser cancelada. É por isso que os deputados municipais do Partido Socialista não querem deixar de marcar estes acontecimentos, que felizmente não tiveram piores repercussões no nosso município, porque prontamente foi dada a resposta pelos serviços municipais, com particular realce para a Proteção Civil, bem como bombeiros, CIMAR, forças de segurança e autarcas, que desde logo estiveram no terreno e acompanharam o decorrer do trabalho que foi necessário executar ao longo da madrugada de 20 de março. Neste contexto, também não podemos deixar de salientar o facto de ter sido acionado o Plano de Emergência Municipal e alocado 1 milhão de euros para acorrer à resolução dos problemas, ao nível das escolas e desobstrução de vias, entre outras ocorrências. Demonstramos assim que somos um município que está pronto para agir perante situações como as que ocorreram, mobilizando os necessários recursos humanos, técnicos e toda a logística que é devida em tais circunstâncias. Somos um município que sabe agir nestas horas de aflição e, quando referimos o município, estamos a referenciar os trabalhadores e trabalhadoras da Câmara Municipal de Loures, dos CIMAR, da Proteção Civil, das Juntas de Freguesia, as Forças de Segurança, as Corporações de Bombeiros e os autarcas, que ao longo destas horas de angústia
estiveram solidariamente no terreno dos acontecimentos, homens e mulheres que prontamente deixaram o seu próprio descanso e responderam à chamada. Assim, e em nome da Assembleia Municipal de Loures e da população que nos elegeu, bem-ajam. Bem-ajam todos quantos responderam e ajudaram a que o município, no dia seguinte, conseguisse retomar a sua normalidade. O que fizeram foi serviço público e compromisso com as populações. Deste modo, colocamos à consideração e votação nesta segunda sessão extraordinária da Assembleia Municipal de Loures a presente saudação, que, a ser aprovada, deverá ser remetida para todas as instituições e entidades que estão elencadas no mesmo documento. Disse. Muito obrigada, Sr. Deputado Eunice Proença. Está então aberto um período de discussão ou de propostas. Sra. Deputada Tânia Mateus, Sr. Deputado Rui Pinhel, foi primeiro, Rui Pinhel, Partido Social Democrata. Muito obrigado. Cumprimentar a mesa, executivo, eleitos, público, quem chega lá em casa. Nós gostaríamos de nos associar a este voto de saudação do PS, pela justiça que o mesmo faz em homenagear todos aqueles que ajudaram a retomar a normalidade da vida do Conselho de uma forma tão rápida e tão célebre. Portanto, gostaríamos de nos associar, se, obviamente, a bancada do PS assim o permitir. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Tânia Mateus, da bancada da CDU, para o uso da palavra. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentá-la a si, à mesa, ao Sr. Presidente da Câmara, ao Executivo, às senhoras e os senhores eleitos e todas as pessoas que estão a acompanhar esta Assembleia. Uma primeira observação, nós não temos nada a obstar este voto de saudação, mas não posso deixar de observar a forma, perdoem-me a expressão, presunçosa em como até se considera que não foi pior, porque houve uma pronta resposta, como se nós tivéssemos a capacidade de controlar o tempo e as condições meteorológicas. Não estou a desvalorizar a importância da intervenção imediata e, nesse caso, acho que seria de incluir na referência a todos os serviços que, ou seja, no segundo parágrafo, na sexta linha, quando são listados todos os serviços que deram uma pronta resposta, acho que era importante destacar as juntas de freguesia, porque estão omissas neste parágrafo quando se faz a referência ao Chimar, à Proteção Civil, aos serviços municipais. Seria justo e verdadeiro incluir as juntas de freguesia, porque não está cá, apenas diz autarcas, mas não fala na junta de freguesia enquanto instituição, a par de outras. No segundo parágrafo, não. O que está é a saudação final, juntas de freguesia. Portanto, fazemos esta proposta ao Partido Socialista, se estiver de acordo, de, no segundo parágrafo, na sexta linha, incluir as juntas de freguesia de forma inequívoca, tendo em conta o seu papel também na intervenção rápida. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Miguel Matias, da bancada do Partido Socialista. Boa noite, Sra. Presidente, Sr. Presidente da Câmara, restantes vereadoras e vereadores, senhoras e senhores deputados, todos os presentes aqui e em casa. Está aqui no sexto parágrafo autarcas, mas não há problema nenhum em que se desdobre aquilo que é o que são autarcas e que se inclua segurança e trabalhadores do município e das juntas de freguesia. Se assim concordar. Muito bem, muito obrigada. Sra. Deputada Tânia Mateus. Agradeço a referência, só gostava de clarificar que autarcas somos todos nós, não é? Portanto, é uma figura muito abrangente. Não vemos objeção à formulação que coloca, mas acho que, da mesma forma que fazemos referência ao Chimar, enquanto entidade, era justo que também se fizesse referência à junta de freguesia, tendo em conta que em baixo se está a valorizar, no último parágrafo se está a incluir os trabalhadores das juntas, mas não a própria atuação da junta propriamente dita, das juntas de freguesia do Conselho, que acho que isso era importante valorizar a par, porque não foram só os serviços municipais que concorreram para uma pronta resposta, foram também as juntas de freguesia, os bombeiros, a Proteção Civil, há todas estas entidades que contribuíram para que tudo corresse bem. É só esse reparo que é importante reforçar e acho que todas as juntas de freguesia beneficiam desta valorização num voto de saudação destes. Muito obrigada. Sr. Deputado Miguel Matias, pediu a palavra. Sra. Presidente, Sra. Deputada, nada a opor nos termos em que referi, se concordar. Muito bem, será então feito este inciso no segundo parágrafo, com a referência e destaque às juntas de freguesia.
Trabalhadores do município e das juntas de freguesia. Trabalhadores do município e das juntas de freguesia. Muito bem. Mais alguma sugestão, algum contributo? Não havendo, passávamos então a votar. Senhor Presidente da Câmara. Pode. Presidente, obrigado pela palavra. Comentar a restante mesa. E na sua pessoa, comentar todos os presentes e os municípios que vão acompanhar via canal YouTube e que eles estão aqui hoje. Eu estive durante a madrugada toda na rua e assisti não só aos trabalhadores da Junta, mas também aos membros do Executivo das juntas de freguesia, que pelo menos até às 7 da manhã, que foi a hora que eu estive na rua, assisti a muitos membros do Executivo das juntas de freguesia. Muito obrigada também por essa associação que foi essencial, porque foi um trabalho de facto de equipas, trabalhadores e todas as autarquias envolvidas. Senhor Deputado Miguel Matias. Senhora Presidente, apenas porque me esqueci de, claro, aceitar a proposta de adesão do Partido Social Democrata. Muito bem, a partir da votação ele será o voto de toda a Assembleia Municipal, mas obviamente que é visível que todos se irão associar a esta saudação. Tânia Mateus? Peço desculpa, Sr. Presidente, mas acho que se calhar o Partido Socialista precisa de algum esclarecimento, porque a partir do momento em que isto é aprovado, isto é um voto de saudação de todos os eleitos da Assembleia Municipal. Eu creio que o meu entendimento não está errado. É isto, não é? Eu acabei de dizer. Exato, mas creio que como estava aqui a ouvir, se calhar eu risco às vezes a gente ouvir assim os bocadinhos de lado, fiquei confusa se estaria a fazer uma interpretação errada ou não daquilo que é a norma, que a partir do momento em que é aprovado é de toda a Assembleia, de todos os eleitos. Muito bem, é sempre um gesto de cortesia política, as bancadas associarem-se, esse gesto de cortesia tem sido a panagem desta Assembleia Municipal em diversos votos e foi esse gesto, essa associação que é feita, que faz parte do discurso e da linguagem política. Senhora Presidente, é claro que eu entendo o que disse a senhora deputada, claro que a norma é assim como referenciou, nós sabemos. No entanto, foi apenas um gesto de delicadeza política pela manifestação do Partido Social Democrata em considerar, embora não vinculativo, não obrigatório, não existente, de uma forma também delicada de perguntar se o Partido Socialista não se opunha, como é óbvio. É apenas um tom de simpatia. Muito bem. Vamos então passar à votação, que será seguramente convergente deste voto, com os incisos que foram efetuados no mesmo. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade e, obviamente, também, em nome da mesa da Assembleia Municipal, saudar o Sr. Presidente de Câmara, todos os vereadores, os presidentes de junta, os trabalhadores, as forças de segurança, a proteção civil e todos aqueles que fizeram com que essa madrugada de intenso trabalho resultasse depois no dia a seguir de alguma aparente normalidade, tendo em conta o trabalho hercúleo que foi feito e, portanto, não poderíamos também deixar de fazer essa referência do quanto é importante o território ter os recursos humanos e também financeiros para reagir com a rapidez que se impunha. Portanto, também fazer aqui este destaque e toda a nossa solidariedade para com a dificuldade imensa que aconteceu em Loures em particular e que obviamente impediu a nossa Assembleia Municipal que se realizasse no dia 20, tendo em conta a forma como o território foi impactado e como os trabalhadores também ainda nesse dia tiveram que exercer outras tarefas e, portanto, iremos descentralizar de novo, noutra data, na Portela, e na próxima Conferência de Líderes falaremos então também da data possível que possamos encontrar, mas espero que todos tenham compreendido e todos o compreenderam o porquê do cancelamento da Assembleia Municipal. Foi a primeira vez que aconteceu, mas havia de facto motivos imperiosos e de força maior para que esse cancelamento pudesse ocorrer. Passávamos então agora ao voto. Sim, Tânia Mateus. Para uma declaração de voto? Exato, Sra. Presidente. A CDU votou favoravelmente, ainda que lamento que não tenha sido expresso no voto de saudação a valorização das juntas de freguesia enquanto entidades, não. Das juntas de freguesia, não. Os trabalhadores da junta de freguesia.
foi isso que foi incluído. E, portanto, gostaria que esta menção desta declaração, que lamentamos que não tenha ficado expresso a valorização do papel das juntas de freguesia. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passávamos então agora ao voto de saudação do PAN, intitulado Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial. Eu pedi ao Sr. Deputado Pedro dos Santos para, caso entenda, apresentar o mesmo. Boa noite. Excelentíssima Presidente da Assembleia Municipal, permita-me na sua pessoa cumprimentar todos os presentes e todos os que nos assistem através do canal do YouTube. O Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial é comemorado no dia 21 de março. Neste dia recordamos o acontecimento que se deu em Schapperville, na África do Sul, em que a polícia desta localidade disparou armas de fogo numa manifestação pacífica contra o apartheid. 69 pessoas morreram. A ONU instituiu, em 1979, o dia 21 de março como o Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial. E desde então têm sido enviados esforços para eliminar as várias formas de racismo ainda presentes nos tempos modernos. Porém, ainda há muito para fazer. Em Portugal, só em 2021 é que foi criado o primeiro plano de combate ao racismo e à discriminação, 2021-2025. Na resolução do Conselho de Ministros número 101 de 2021, a 28 de julho, que aprovou este plano, o Governo, e cita-se, reconhece que, não obstante o quadro legal existente, continuam a registrar-se fenómenos de racismo e discriminação que violam direitos fundamentais consagrados na Constituição da República Portuguesa, assentos em estereótipos baseados em ideias, mitos, teorias fundadas na pretensa superioridade de uma raça ou de um grupo de pessoas de uma certa origem étnica ou nacionalidade, geradores de discriminações diretas e indiretas, incluindo numa perspectiva interseccional e que refletem os processos históricos que os originaram, como a escravatura e o colonialismo, que perpetuaram modelos de discriminação estruturais. É inegável que, diariamente, continuamos a assistir a discursos racistas e xenófobos em várias plataformas, pelo que é imprescindível que continuemos a trazer esta realidade para o debate público e que continuemos a adotar medidas que travem estes fenómenos, quer do ponto de vista social, habitacional ou económico. Face ao exposto, vem o PAN propor que a Assembleia Municipal de Loures delibere propor à Câmara Municipal de Loures saudar o Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial, dar conhecimento do presente voto ao movimento SOS Racismo, ao Centro de Acolhimento para Refugiados e à TEC-HARI, Associação Nacional e Internacional Cigana. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Está aberto então um período de discussão sobre este voto de saudação. Deputado Tânia Mateus. Muito obrigada, Sra. Presidente. Nós fazíamos uma sugestão de inclusão da Frente Antirracista nas entidades a quem enviar este voto de saudação. E faço uma pequena observação, é que a Constituição da República é o primeiro plano de combate à discriminação racial, tendo em conta que o artigo 13º é que proíbe todas as discriminações, independentemente do sexo, da orientação sexual e da raça. Portanto, a Constituição da República é que é o pontapé de saída para o combate às discriminações e não o primeiro plano de combate, que não deixa de ser importante, mas a Constituição da República, em 76, é ainda mais pioneira, até mesmo a referência de 79 da ONU. Obrigada. Muito obrigada. Deputado Pedro Santos, eu também queria só perguntar, quando diz aqui Centro de Acolhimento para os Refugiados, não quer dizer Conselho Português para os Refugiados? Ou se é outra coisa? No fim, diz dar conhecimento ao SOS Racismo e depois diz Centro de Acolhimento para os Refugiados. Se não quer dizer Conselho Português para os Refugiados, que é o CPR, que tem aqui sede na Bobadela e que tem um centro de acolhimento. Ou se é outra entidade que eu não estou a ver. É só uma dúvida, mas eu acho que deve ser CPR. Dou a palavra para a questão da deputada Tânia Mateus. Nós aceitamos a recomendação da CDU de incluir a Frente Antirracista e em relação à recomendação da Excelentíssima Presidente, sim, é realmente o que... É a ONG, Conselho Português para os Refugiados, certíssimo. Muito obrigada. Passávamos então, não havendo mais discussão, vamos passar à votação. Quem vota contra? Chega. Quem se abstém? Quem vota a favor? As demais forças políticas. O voto então é aprovado por maioria, com os votos contra do Chega.
Estamos então ainda no período. Patrícia Almeida, para uma declaração de voto, peço desculpa. Obrigada, Sra. Presidente. Sim, o Chega votou contra este voto de saudação, não pela questão da saudação ao Dia Internacional da Discriminação Racial e da eliminação da discriminação racial, mas pela carga ideológica que traz este voto de saudação, nomeadamente na questão que diz respeito à menção que bem sei estar no plano de combate ao racismo criado em 2021 e que faz referência à questão do colonialismo, e que o PAN, ao trazer neste voto de saudação a questão do colonialismo, com certeza se esqueceu de todos os ex-combatentes e dos portugueses que foram expoliados e que estavam nas ex-colónias. Mas, mais do que isso, o facto deste voto de saudação fazer menção a uma instituição, ou seja, enviarmos este voto de saudação a uma instituição como é o caso do SOS Racismo, cujo um dos seus dirigentes apelou à morte do homem branco. Portanto, de maneira nenhuma podemos associar esta instituição a qualquer situação que tenha a ver com a discriminação racial. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Estamos ainda no período antes da ordem do dia e eu pergunto se no tempo sobrante que têm querem colocar alguma questão ao Executivo ou fazer mais alguma intervenção antes de eu passar ao público. Deputada Fátima Amaral. Bancada da CDU. Boa noite a todos. Queria colocar três tipos de questões. Primeiro, nós tivemos conhecimento que vários moradores, inquilinos, que vivem, portanto, no bairro da Fraternidade, em São João da Talha, e na Portela da Azóia, em Santeiria, estão a receber, por parte dos senhorios, cartas referindo que julho, agosto terão que abandonar os anexos onde vivem. Parece-nos a nós que isto estará relacionado com legalizações de auges, e que se insere nesse tipo de processos. O que nós gostaríamos de saber é se a Câmara conhece alguma coisa disto, se já chegou ao conhecimento de alguma coisa. A nós chegou-nos que, de facto, há várias pessoas que estão envolvidas nisto e que o que lhes é transmitido é que se prende com a legalização. No caso da Portela, portanto, tem que ver com parcelas, não é? Porque está por parcelas. Pronto, gostaríamos de, no caso de não conhecer, ver se é possível conhecer-se alguma coisa, não é? São pessoas que vivem em anexos que estão alugados. Isto não é uma coisa incomum nos bairros clandestinos, não é? E, portanto, com a legalização, todas estas situações têm que ser... Está bem, ok. Lotes, sim. Foi o termo que me lembrou, mas é lotes. Eu não percebo muito de urbanismo, não sou urbanizadora, não tenho coisa. Depois, a outra questão, relativamente a um caso que é conhecido, que é o das Torres da Fidelidade, chegou ao nosso conhecimento, portanto, que a Fidelidade terá informado progressivamente, com início em outubro, terá informado os moradores que iria vender as torres, portanto, retomando uma intenção que já tinha tido em 2018 e que foi interrompida pela luta que os moradores travaram, pela denúncia pública e com a própria Câmara e tomadas de posição que houve na altura. A verdade é que o processo ficou parado, é retomado novamente agora. Do entendimento que fazemos, é possível a Câmara exercer o direito de preferência nestas torres. Tanto quanto sabemos foi vendido, mas foi vendido. A verdade é que a Câmara tinha o direito de preferência e tinha que ter a possibilidade de exercer o direito de preferência, que, das contas que fazemos, terminará em meados de abril o período de 6 meses para exercer essa possibilidade. Gostaríamos de saber se a Câmara pretende ou não
exercer esse direito de preferência e qual é a sensibilidade da Câmara para esta situação. Depois, também um despacho que saiu, recente, assinado pelo Sr. Presidente da Câmara, o despacho 176 de 2025, onde estabelece um conjunto de normas e de critérios relativamente aos núcleos habitacionais e, com particular referência para os bairros de barracas. Se chama os claros, é disso que se trata e é isso que se chama. Na circunstância, não há qualquer referência neste despacho à possibilidade do realojamento das pessoas. Nós não somos contra, ou seja, nós não somos a favor da existência de barracas. Nós consideramos que as barracas é uma questão que tem que ser, de facto, resolvida. O que não consideramos que seja correto é que seja resolvida sem se acautelar as questões de ordem social. Portanto, não há neste despacho nenhuma referência a realojamentos e também nos parece que o prazo que é estabelecido de 48 horas entre a comunicação que a pessoa recebe e o ter que retirar os seus bens do local, não havendo qualquer solução de realojamento das pessoas, ter 48 horas para se, entre comas, se pôr a andar dali para fora, quer dizer, é uma coisa que nos parece que não é adequada. Portanto, são estas para já as questões que temos. Muito obrigada, Sra. Deputada. Mais alguma questão que queiram dirigir ao Executivo? Então, dou então a palavra ao Sr. Presidente da Câmara, ou a quem entender, Sr. Presidente. Presidente, muito obrigado pela palavra. Eu dava, com a sua licença, ao Sr. Vereador Nuno Dias para responder a sua questão e a questão dos votos respeito às aulas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo a si, à mesa, a todas e todos os senhores deputados municipais, a todos aqueles que assististe a esta reunião, quer aqui, quer nos meios digitais da Câmara. Senhora deputada, dar aqui uma pequena nota, o município não fez nenhuma ordem de despejo no que diz respeito ao bairro. Eu já lá chego. Calma, eu já lá chego. Não fez nenhuma ordem de despejo. Há um processo de loteamento, ainda não nos chegou, já na última reunião de Câmara foi alvitrado esta questão, eu fui ver e nós não determinámos nem a demolição de casa nenhuma, quer na Portela da Azóia, quer do bairro da Fraternidade. Aquilo que determinámos dentro do processo de loteamento, que é um processo de loteamento, como todos conhecerão, quer na Portela da Azóia, quer do bairro da Fraternidade, com décadas, não só deste Executivo, mas como também, pelo menos 4 executivos anteriores, 4 a 5 executivos anteriores, um processo com décadas, e aquilo que se tem de conformar é com a legalidade urbanística de cada lote e com a possibilidade de ocupação de cada lote. Agora, se existia negócio, e digamos assim, se havia pessoas que alugavam anexos para outras pessoas estarem, se esses anexos não estão em conformidade com a legalidade urbana, a Câmara não tem essa responsabilidade. Aquilo que nós temos de garantir é que, de facto, o processo de loteamento, algo que estão à espera há décadas, não pare. Nós não estamos a exigir nada de extraordinário, estamos a exigir tudo aquilo que foi exigido nos alvarás de loteamento desde da década de 90. Considerando a Lei 91/95, quando foi aplicada, estamos a exigir exatamente o mesmo. A conformidade do processo urbano, não existe nada de demolição que estejamos a exigir que não seja aquilo que é exigível para que a totalidade do bairro possa ser legalizada. Não estamos a... Portanto, já quando se levanta a questão se a Câmara tem conhecimento disso, não temos conhecimento de anexos que estejam a ser alugados ou que não estejam a ser alugados. O que temos conhecimento é que a maioria das pessoas quer ver legalizada a sua urbanização, quer ver garantido o direito à sua propriedade, que agora não tem. É disto que estamos a falar. E se existe algum contrato jurídico, que jurídico não é de certeza, porque não tendo título de propriedade, não há esse mesmo contrato. Não temos conhecimento que haja pessoas a serem despejadas por viverem em anexos. Não. O que temos conhecimento é que a maioria das pessoas querem o processo encerrado e o alvará emitido para a legalização e para a titularidade do seu objeto.
Mas, de facto, acredito que possam haver esses casos, mas esses casos têm de ser dirimidos entre particulares, porque estamos a falar entre particulares daquilo que estão a decidir. Não foi a Câmara que permitiu o aluguer daquela fração, não é a Câmara que tem responsabilidade por aquela fração estar a ser desimpedida para manter a legalidade urbanística do bairro. Como devem imaginar, julgo que é esta a diferença. Portanto, de uma forma muito transparente, não temos conhecimento de ninguém, e só para dar esta nota uma vez mais, para ficar firme, não há nenhuma casa de habitação com ordem de demolição em nenhum dos bairros. Em nenhum. Há naturalmente a conformidade urbanística daquilo que tem de ser para a emissão do alvará, para os 2.000 lotes que existem, quer na Fraternidade, quer na Portela, possam ser efetivamente legalizados. Disse, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Vereador Nuno Dias. Eu sei. Presidente, obrigado mais uma vez pela palavra. Para responder às questões que já agradeço a Sra. Deputada Municipal Fátima Amaral dizer duas notas. Quanto às torres de Santo Antônio dos Cavaleiros, chamadas torres da fidelidade, quiserem chamar, eu já pedi aos serviços municipais, nomeadamente da habitação e aos serviços jurídicos, para se marcar uma reunião o mais urgente possível, para aperceber do ponto de situação, porque o que tenho sabido é pelo aquilo que tem sido na comunicação social, e por isso quero, antes de mais, conhecer em profundidade qual é que é o assunto, o que é que a Câmara pode ser útil, e aí depois, obviamente, estarei mais munido de informação para poder tomar uma posição relativamente a toda esta situação. Quanto à questão do despacho que foi recentemente, foi até muito recentemente mesmo, dado, quanto à questão das construções ilegais. Permita-me que nos 4 minutos tentar esclarecer aqui o seguinte. Ainda bem que colocou essa questão. Hoje de manhã houve uma reunião do Conselho Metropolitano de Lisboa. Eu tive a oportunidade de apresentar uma proposta formal, enquanto Presidente da Câmara Municipal de Loures, a pedir com caráter de urgência uma reunião, quer com o Governo, quer com o Sr. Presidente da República, leia-se a área metropolitana de Lisboa. Tendo em conta o fenómeno que tem acontecido das construções ilegais, barracas, que está, digamos, a serem, digamos, construídas a um ritmo muito forte, não só em Loures, em toda a área metropolitana, e aqueles que hoje ainda não estão a ser assolados por esta realidade vão estar. E por isso aqui a questão da proposta que fiz hoje foi a urgência, porque, como a Sra. Deputada Municipal sabe e bem, o que está consagrado na Constituição da República, e como foi dito aqui ainda há pouco pela Sra. Deputada Tânia, perante a Constituição da República, a obrigação de assegurar a habitação é do Estado, não é das câmaras. É do Estado. As câmaras o que estão a fazer é, através da sua estratégia local de habitação, estão a responder a um desenho, a uma realidade que existia à época, porque definiram uma estratégia local de habitação usando o PRR no primeiro direito, para dar resposta a um conjunto de necessidades que foram detectadas há tempo atrás. Hoje vivemos, há 1 ano e meio a esta parte, uma nova realidade. Uma realidade de construções ilegais, de barracas, que nenhum Presidente de Câmara, e todos eles, quer. E por isso é importante que o Governo não se desculpe com as câmaras. O Governo, seja este, seja qual for. A responsabilidade é do Governo, é da Administração Central. Os municípios são parceiros, como estão a ser agora na estratégia local de habitação. Portanto, é importante que o Governo venha rapidamente reunir com os seus presidentes de Câmara, aliás, uma proposta aprovada por unanimidade na área metropolitana de Lisboa, para que o Governo venha rapidamente, através de apresentar soluções, como já ouvi, por exemplo, a Caixa Geral de Depósitos, que teve um lucro de 1.600.000 euros, parte dessa verba pode ser alocada a uma conta corrente da Caixa Geral de Depósitos para financiar os municípios, para dar resposta a um conjunto de necessidades habitacionais, não só na questão do primeiro direito. É porque nós às vezes focamos só na questão da necessidade de habitação para aqueles que estão a construir barracas. Não, temos necessidades também nos jovens. Também temos necessidades na classe média, que cada vez é mais baixa.
E por isso, este despacho que fiz foi no sentido de dizer o seguinte: nós colocámos durante este mês uma equipa multidisciplinar na rua a fazer uma identificação em concreto da realidade, para que qualquer estratégia que venha agora a ser seguida pelo Governo, em parceria com os municípios, haja uma realidade. E por isso, o que o despacho vem dizer, vem dar salvaguarda jurídica à Câmara, para que, através dessa equipa multidisciplinar que todos os dias está a andar na rua, através de denúncias que a população faz e tem feito, de novas construções, porque o terreno é enorme, como o Conselho de Louros é enorme, são 160 km². Aproveito desde já para que assistir que, se assistirem a construções de barracas, que denunciem e que informem a Câmara, para que nós, em construção, as podemos demolir e aquelas que recentemente foram construídas sejam demolidas também. Porque há que estancar a construção das barracas. Porque, repito, aquilo que tenho dito, não é por se construir uma barraca que se tenha automaticamente direito a uma habitação. Eu tenho uma lista de espera que tem que dar resposta. E essa lista de espera tem que ser cumprida. Doa a quem doer. Isto não pode ser através da lei do mais forte. E depois este despacho, Sr. Presidente, se me permite, é só mais 30 segundos, depois pode comer no tempo. Isto é importante, a questão que foi colocada. Não, é importante, a questão que foi colocada, acho que é importante responder de forma frontal e concisa. Dizer que nós não só pactuamos com essa questão, não vamos permitir mais construções de barracas no nosso Conselho, e este despacho vem, digamos, salvaguardar do ponto de vista jurídico essa aplicabilidade, mas também não podemos pactuar com as manipulações e com o abuso que está a acontecer, particularmente no talude, onde estão a ser construídas barracas de 4 metros quadrados, com fotografias aqui que eu tenho aqui, em terra batida, 4 metros quadrados, com o chão em terra batida, e são construídas logo ali 6, 7, 8, 9, 10 montanhas, depois metem a dizer que aqui vivem X pessoas. Em terra batida. Portanto, estas foram abaixo e estas todas vão abaixo. E este espaço vem nesse sentido. Aproveitar, porque isto é abuso e é manipulação. Isto são redes que se aproveitam da precariedade dessas pessoas. E são redes. E nós com isso não vamos pactuar, pode ter a certeza absoluta. Quanto à questão importante também, que é uma informação, toda ela recente, nós tivemos uma conversa com a Sra. Secretária de Estado da Habitação, a Sra. Secretária de Estado Patrícia Gonçalves, que se preocupou e se manifestou a disponibilidade em encontrar uma solução através da porta de entrada para o bairro de Barracas das Marinhas do Tejo, em Sentiria da Azóia. Estamos a falar de 44 pessoas, 15 barracas, não estamos a falar da ocupação das casas privadas. Essa já é uma questão privada que o privado tem que resolver. As 44 pessoas que estão naquelas barracas que foram construídas contíguas, essas a Sra. Secretária de Estado da Habitação disponibilizou-se em encontrar uma solução através do programa Porta de Entrada. Pelo que neste momento não esperamos que o Governo assim o faça. Já transmitimos aos moradores, tendo em conta esta disponibilidade do Governo a resolver esta situação, suspendemos, obviamente, as ordens de despejo relativamente àquela matéria. Quanto ao resto, é aquilo que lhe disse. Obrigado. Obrigada, Sr. Presidente. Vamos então agora, não havendo mais questões. O Sr. Deputado é Patrícia Almeida, mas eu não posso, portanto, se é para o Presidente, ele já está sem tempo. Pois, já está sem tempo, Sra. Presidente, mas eu tenho 4 minutos e meio e gostava com certeza, com certeza. Obrigada. Com certeza. E gostava de utilizá-los para falar dos prédios de Santo António dos Cavaleiros. Mesmo que o Sr. Presidente não tenha as respostas agora, aquilo que eu quero pedir é que sejam disponibilizados a esta Assembleia Municipal esclarecimentos que podem vir por escrito, mas que são importantes clarificar. Nomeadamente, e porque este processo não é um processo de agora, nem é um processo do ano de 2024, é um processo que se iniciou em 2018 e em 2018 existe
um comunicado que está disponível online por parte da Fidelidade, um comunicado relativamente a rumores infundados sobre os prédios de Santo António dos Cavaleiros, onde no ponto 7 deste comunicado diz, e para não ser extensiva naquilo que está escrito, diz tão somente que a questão da venda dos imóveis, mesmo que não está prevista neste momento a alienação dos 3 imóveis, mas mesmo que essa possibilidade aconteça e mesmo que a possibilidade não resulte da lei, a Fidelidade tem intenção de dar ao município de Loures a opção de adquirir preferentemente esses ativos e de forma a prosseguir a política que entenda adequada. Ou seja, a Fidelidade dizia em 2018 que daria o direito de preferência assim que entendesse vender estes prédios à Câmara Municipal. O que é que eu gostava de ver esclarecido a esta Assembleia? Houve ou não houve intenção da Fidelidade, em 2018, de vender os imóveis? Foi ou não foi dada preferência à Câmara Municipal e ao Executivo, à data, de adquirir os imóveis? Se os imóveis, e se houve, e se foi dada esta preferência, porque é que não se realizou o negócio? E depois existem outras questões que também gostaria de ver esclarecidas. Em 2018, houve ou não houve, como contrapartida a que a Fidelidade não vendesse os prédios, um ajuste direto da Câmara Municipal, à data, com o Executivo, à data, um ajuste direto para contratação de seguros para a Câmara Municipal à Fidelidade. Ou seja, isto é público, estará público, queremos saber se houve ou não houve este ajuste direto em 2018. Gostava de relembrar que a Fidelidade, as verbas da Fidelidade é composta por 15% que pertencem ao Estado e 85% pertencem à Fosun. A Fosun, que é uma empresa, como todos sabem, uma empresa chinesa, de capital chinês, sob orientação do governo chinês. Não estou a fazer nenhuma insinuação, estou a dizer as coisas tal e qual como são. Fosun também, que é dona da Luz Saúde, portanto, o grande capital todo entregue à China. Mas vamos continuar. Entretanto, neste momento, o que está e o que é dito na comunicação social, e que foi por isso que os moradores dos prédios de Santo António dos Cavaleiros foram para a porta da Fidelidade, porque supostamente o negócio já foi feito com a Imobiliária Zona Certa, a Imobiliária Zona Certa que se dedica exclusivamente a comprar e a gerir habitações. Ora bem, o que eu queria perguntar é se a Fidelidade, agora, ou no caso a Fosun, deu ou não deu direito de preferência para a compra. Se não deu direito de preferência, estamos perante um caso grave de pôr em causa o direito dos moradores dos prédios da Fidelidade e também de pôr em causa o direito do município, os direitos dos municípios de Loures. Portanto, o que é importante? Em primeiro, perceber o que é que se passou em 2018. Foi ou não foi dado direito de preferência? O Executivo, à data, trouxe à Câmara Municipal e trouxe à Assembleia Municipal essa questão do direito de preferência. Houve ou não houve ajuste direto de seguros com a Câmara Municipal e com a Fidelidade com data de 2018? E, atualmente, se a venda já foi ou não executada com esta imobiliária, cujo nome, Zona Certa, se não me engano. Portanto, a Câmara Municipal já não tem tempo, no entanto, existe um tempo estabelecido, que há de ser meados de abril, digamos 15 de abril, para quê? Para os moradores darem resposta ao novo proprietário, portanto, é porque ele já existe, para darem resposta ao novo proprietário, se aceitam ou não o aumento da renda ou se vão abandonar as habitações. Perante isto, não temos respostas, irei terminar, Sra. Presidente, e irei terminar para que esta Assembleia Municipal, se assim o entender, que recomenda à Câmara que haja neste momento uma providência cautelar para parar o negócio e para podermos verificar os interesses, quer dos municípios de Loures, quer dos habitantes destes prédios que pertencem à Fidelidade ou não. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada.
Vamos passar ao período do público. No público também há questões sobre este processo e o Sr. Presidente terá a ocasião, depois então, de poder responder. Muito bem, sim, sim. Todos têm ainda tempo e eu ainda posso continuar até às 21 horas e depois dou a palavra ao público. E podemos gerir como entenderem. Portanto, às 21 horas, sim, sim, sim. Portanto, é só porque o Sr. Presidente não tem tempo. E com o tempo do público poderá ter algum espaço depois de manobra de resposta. É só isso. É dar um bocadinho de margem de manobra ao Executivo que agora não tem, está bem? Exatamente. É isso, é só para dar margem de manobra ao Executivo para... Está bem? Portanto, o Sr. Presidente ficou com 13 minutos dos 15, portanto fica com 13, que lhe permitirá responder ao público e há alguma mais questão que possa ser colocada. Então, chama o Sr. Mário Jesus Lopes para uso da palavra. Boa noite. Ouvem. Muito bem, Sr. Mário. Senhores deputados, as minhas primeiras palavras desta noite são para elogiar a Câmara Municipal de Louros, porque apesar da Assembleia da República estar dissolvida, que tem uma comissão permanente por uns dias, eleições, que têm lugar daqui a 52 dias, a 19 a 18 de maio de 2025, próximo futuro. E porquê é que eu faço elogio à Câmara? Este 7º Conselho do país não pode parar. O desenvolvimento deste famoso Conselho tem de ser feito. Os projetos não podem parar. Os governos podem cair, mas o poder autárquico não pode deixar os concidadãos de mãos a abanar. Cito alguns. A ligação à Estrada Nacional número 1, na estrada de saída da autoestrada de São João da Talha. A ligação à Nacional 10, segunda circular em Sacavém. Esta via foi, quanto a mim, mal projetada. A Nacional 10, uma estrada famosa desde Vila Franca até aos confins de Pegões, no distrito de Setúbal. Penso, nos próximos 4 anos, isto de 25 a 29, vamos ter estas ligações a tempo do Mundial 2030, assim como a linha violeta, cujo, portanto, o reforço foi de 159 milhões de euros, deve estar pronta antes de 2030. Mas é claro, obras em qualquer parte do mundo, às vezes começam e nunca se sabe quando acabam, quando estão concluídas. Gostaria de viver para ver isto tudo feito. Ficaria muito satisfeito com o Conselho, meu favorito, apesar de não ter nascido lá, mas resido há mais de 74 anos em Moscavide City, a cidade sem lei, e neste momento governada por Ricardo Lima, que tem sabido captar as populações. Moscavide tem revolução, vamos ter um jardim novo. Cheguei daqui a uns meses, destacar que quando cheguei em Moscavide, a 22 de março de 51, havia o sítio, jardim, nem pensar. Louros é mais disto, podem para fazer o que faltam, estão em desenvolvimento. Já agora sou deputados, então só a minha proposta em que vossas excelências são portadores da minha sugestão. Façam uma campanha digna, deixem de ataques pessoais em casa. Os secretários-gerais dos diversos partidos não devem andar a fazer queixinhas uns aos outros, mas, por amor de Deus, nem Jesus Cristo foi impoluto, como o Dr. Nuno Melo disse de Montenegro hoje na televisão. Já agora o Dr. Nuno Melo lembra-se do que lhe disse há quase 1 ano, o antigo diretor do Arquivo Histórico, o coronel na reserva, agora reformado, Carlos Fernando Nunes Faria, cumprimento este senhor, que é um consulente deste arquivo. O Dr. Nuno Melo cumprimentou o Mário Lopes.
toda a gente ligada ao arquivo histórico e à Direção Histórica e Cultura Militar, disse que estive muito bem. Foi uma surpresa. Queria estar na sala quando fui fazer investigação. Melhorámos muito nos transportes na região metropolitana. A educação estamos no bom caminho. Mesmo não se cede com a saúde e segurança. Embora não tenha razões de queixa de saúde em Moscavide, a questão da segurança, acho que todas as polícias façam o máximo esforço, mas com ordenados baixos não é possível fazer mais. Questões importantes para futuros governantes, porque na defesa até 2028 temos de investir 3 mil milhões de euros, é muito dinheiro. Inadmissível, o primeiro indicou para o Exército só em 26, mas tem de vir mais 2. O vice-chefe do Estado-Maior me disse que a lei da programação militar tem de andar para a frente. O plano estratégico tem que ser cumprido. A nossa defesa não pode enfraquecer. Somos um país danado. Senhores deputados, obrigado pela vossa atenção. E desculpa vossas excelências de algumas palavras não acharam bem. Estamos numa sociedade mais agressiva. O homem sapiens tem fases. Mas nesta fase é muito difícil. Quem quer que ganhe, quem perder, tem que ter fair play. Porque é nas derrotas que temos que retificar o que levou a isso. Portanto, boa sorte para todos. E que os portugueses, o povo mártir, saibam escolher o melhor caminho para o seu futuro. Aviso desde já. Em 2026, se houver legislativas, as coisas já devem estar muito feias. Boa noite, senhores deputados, e até à próxima Assembleia Municipal. Vamos nos ver brevemente. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Mário dos Lopes. Até breve e muita saúde para si e para os seus. Temos de seguida o Sr. João Soares Reza para nos falar de assuntos diversos relacionados com a cidadania da Assembleia Municipal, com demolições do talude, com o protocolo da Tecari, com a Assembleia Descentralizada na Portela, o Concerto de Juventude, eleitoralismo e pavimentações no Tujal, entre outros assuntos. Ora, muito obrigado. Muito boa noite a todos. Sra. Presidente, quero-lhe agradecer por ter aceito a minha inscrição na anterior Assembleia a título excepcional, mas realmente excepcional aqui sou eu, que ando aqui há 15 anos e sou voluntário. Eu sou excepcional. Também, Sra. Presidente, em relação à atividade da Assembleia Municipal, depara-se com um problema. O marketing vem mostrar que estão a querer educar os jovens e a cidadania. Vemos toda essa propaganda, mas atualmente a cidadania, como por exemplo eu, depara-se com um problema que é a falta de respostas. A senhora recebeu algumas respostas por parte deste Executivo, eu nunca recebi também. E que se pauta por preocupações, também deve estar também preocupada com as respostas que dão ao município João Reza, neste caso a falta delas. Por isso, Sr. Presidente, vi também que a senhora foi também plantar uma árvore também, conforme disse, não é? Portanto, é uma atividade cívica. Pronto, foi plantar a árvore, sim senhora. Às vezes é um esforço inglório, não é? Porque a Tempestade de Martinho arrasou dezenas de árvores. Arrasou dezenas de árvores. Às vezes torna-se... Pronto. Mas fica a intenção. Em relação às demolições no talude militar, pronto, na revista municipal vemos, amigos os bairros, é o Tás Fixe, para os bairros, cumprimentar os moradores, não sei o quê. Depois, em relação a às pessoas que vivem de uma forma precária, há uma forma implacável, sem piedade. Vemos um traço comum onde, por exemplo, no Zambojal, demoliram com as coisas os pertences ainda estavam lá dentro. Foi o bairro Montemor, as varandas do Tejo, agora é o talude militar, que ainda moravam lá pessoas. Portanto, e acho estranho, os pedidos para a habitação estão sempre nos 1000, está sempre nos 1000, não sei o que é que se passa, que aquilo está sempre nos 1000, nem mais nem menos. E depois, se calhar, vai haver obras agora em ano de eleições, nos bairros em 1200 fogos,
o que é que se faz? Pinta-se, não é? Pinta-se os prédios, pinta-se, para ter um aspecto melhor, para ter um aspecto, parece que está, pronto, melhorado. Pronto, é isso. Isto é uma relação, mas em relação à habitação, realmente perdeu-se 40 milhões no PRR, perdeu-se vários fundos e oportunidades, que agora é colmatado com endividamento e com empréstimos. Vem, de certa forma, criar à mesma um fogatório, não é? Vem à mesma criar, mas criou-se. E pronto. O problema da habitação, agora vem dizer que afinal o problema já não é com a Câmara, agora afinal é da responsabilidade do Governo. No ponto 4, é o protocolo com a Associação Texari. Não sendo contra, na minha opinião, considero este protocolo uma aberração. E agora já não vai equipas multidisciplinares da Câmara para a rua para fazer esta atividade. Não, agora é um protocolo. Se já com 90 mil euros e 8 mediadores, agora com 105 mil euros e 10 mediadores. O que seria incomportável alargar a todo o universo escolar. E também... os senhores falam maravilhas deste protocolo. Eu não tenho nada contra... Pronto, mas eu não tenho nada contra. Mas tenho que dar a minha opinião, tenho que ouvir. Tomaram decisões, agora tenho que ouvir. E o que é feito, então, as equipas multidisciplinares da Câmara, os técnicos... Isto não será uma coisa em duplicado? Não faz sentido. É paz social, 105 mil euros, e vai ter também os apoios, porque procuram apoios também. As pessoas também vão apoiar quem os apoia. Pronto. Basicamente, alegadamente, é assim que funciona. Mas eu não tenho nada contra a comunidade, eu não tenho nada contra, mas tenho que dar a minha opinião. No ponto 5, a Assembleia Descentralizada da Portela, eu fui lá, portanto, o portão estava fechado da escola, mas eu fui lá, eu sei que fui avisado, mas eu fui lá. Pronto. E então, o que é que se passa lá com quando é que vai a desunião das freguesias de Moscavide e Portela? Então, mas está tudo bem, não há inquéritos, não há abaixo-assinados, onde é que anda a cidadania da Portela? 15 mil habitantes, mais 11 mil, isto nos censos. Porquê que no processo, depois de uns é referendos, outros não há processo? Está tudo bem na Portela e Moscavide. Não, também merecem essa desunião, se me entende desta forma, criar cada uma dessas freguesias. Eu não compreendo isto, como é que também esse processo também não está a decorrer nesta união de freguesias. Em relação ao concerto da juventude, bom, eu fui revistado de alto a baixo no Paz e Amizade, era só um concerto da juventude, mas tive que mostrar o que tinha nos bolsos, tinha rebuçados, tive que mostrar o que tinha debaixo do chapéu, fui revistado por tudo, revistaram-me. Era só um concerto para a juventude, eu não sei o que é que... Isto era para entrar na Assembleia da República, era para entrar no aeroporto, eu não percebo. Tanta medida de segurança, não compreendo. Estão a fazer à parte, mas eu não compreendo isto. E depois a educação. Com qualidade, diz lá objetivos. A cantora que lá estava, a Neni, dizia: vocês aí em cima estão a ter um date e estão a dar um kiss, não sei o que. Isto é que é educação com qualidade. Não sei, não vejo aqui esses objetivos a serem cumpridos. E por isso, Sr. Presidente, para acabar, uma vez que vai ter uma nova pavimentadora e vem ano de eleições, pavimentações, veja lá na rua Castelo Picão, em frente ao estaleiro da Junta, se pelo menos mete lá um bocado de alcatrão para pavimentar o acesso ao estaleiro da Junta, Castelo Picão e Santo Antão de Jau. Muito obrigado e muito boa noite. Muito obrigada e muito boa noite, João Reza, pela participação. Sr. José António Nogueira da Silva, de Moscavide, para o uso da palavra. Nos vem falar do estabelecimento comercial em Moscavide e do ruído provocado pelo mesmo. Está presente? José António Nogueira da Silva? Não está? Passamos então à seguinte munícipe, Ana Vanessa Vicente Oliveira Ascensão, para o uso da palavra, que nos vem falar das Torres da Fidelidade e da oposição dos contratos de arrendamento, e é de Santo António dos Cavaleiros. Não está? Não. Muito boa noite e bem-vinda. Senhoras e senhores desta Assembleia,
e a todo o restante público presente, boa noite. Chamo-me Ana Oliveira. Estou aqui porque milhares de famílias enfrentam a incerteza de perder as suas casas, porque trabalhadores, reformados e jovens estão a ser afastados das suas vidas pela especulação imobiliária e pela inação das autoridades, e porque este silêncio já não pode continuar. 2 torres foram vendidas abaixo do preço de mercado, sem transparência, sem direito de preferência justo. Os moradores foram excluídos da possibilidade de adquirir os seus próprios lares, porque a única opção era comprar um edifício inteiro, algo completamente irrealista para qualquer família trabalhadora. Mas há uma questão fundamental que exige resposta. O município teve opção dessa compra? Se teve, por que é que não escolheu exercer esse direito? Por que é que permitiu que estas torres fossem vendidas a um privado, em vez de garantir que continuassem ao serviço da comunidade? Ao mesmo tempo, a fidelidade que afirmou compromisso com os seus inquilinos demonstra que a sua palavra pouco vale. Em vários momentos garantiu estabilidade, continuidade e respeito pelos moradores, mas na prática a realidade foi completamente outra. Os contratos não estão a ser renovados, ou são renovados com valores completamente impossíveis. Pessoas que sempre cumpriram com o pagamento das suas rendas e pretendem continuar a cumprir com as mesmas, veem-se agora forçadas a abandonar as suas casas. Reformados são tratados como um fardo. Jovens sem hipótese de futuro, famílias inteiras lançadas para uma incerteza. E agora surge a Zona Certa. Uma entidade que ninguém conhece verdadeiramente quem são e, principalmente, a quem respondem. Durante quanto tempo irão manter estas propriedades antes de as venderem a um fundo imobiliário? Porque estão a comprar edifícios a preço anormalmente baixos, com pagamentos faseados até 2029, o que ganham os cidadãos com esta operação. E, acima de tudo, o que ganham eles. O município tem conhecimento disto tudo? Tem, sempre teve, desde o início, mas preferiu manter-se calado, como se a sua responsabilidade não fosse proteger os cidadãos, como se a habitação fosse um privilégio e não um direito fundamental. Por isso exigimos medidas concretas e imediatas. Transparência total na venda de imóveis e um direito de preferência real e justo acessível a qualquer morador. Esclarecimento público sobre a posição do município, este e o anterior. Teve ou não teve a opção de compra? Se teve, então por que é que não exerceu? Responsabilidade da fidelidade pelo incumprimento dos seus compromissos e promessas. Exigimos a alteração imediata da Lei de Bases da Habitação e no arrendamento, equilibrando os direitos dos proprietários e os dos inquilinos, para impedir estes despejos em massa completamente injustificados. Exigimos também uma resposta clara sobre a Zona Certa. Quem são? Quem representam? E o que pretendem fazer com estas propriedades? É de máxima urgência que isto seja esclarecido. Esta não é uma questão de ideologia política, é uma questão de justiça. De transparência e de respeito para quem vive, trabalha e contribui neste país. A habitação não pode ser um luxo, é apenas um direito. E este é o momento de decidirem de que lado estão, com os cidadãos ou com a especulação imobiliária completamente descontrolada. Muito obrigada. Muito obrigada, boa noite. Passávamos então agora ao Executivo, Sr. Presidente, para providenciar as respostas que entender adequadas neste momento. Presidente, muito obrigado novamente pela palavra. Então não tem que responder Sim, tem que responder ao público e depois fica com tempo para tentar responder a vocês também. Está bem? Permitir responder aos municípios? Sim, Sr. Presidente, vai deixar uns minutinhos para poder ainda responder a uma pergunta do PAOD. Eu podia só... Senhora Presidente, a questão do tempo é da Câmara sobre a resposta dos municípios. Sim, mas só para dizer que... Há perguntas que são, portanto, são perguntas pertinentes, claro. Não é a senhora deputada da CDU, Fátima Amaral, que me vai dizer quanto tempo é que eu tenho que responder aos municípios. Não, só estou a dizer ao Sr. Presidente que pode haver perguntas no PAOD ainda para gerir o tempo. Era já só o que faltava. Bom, vamos lá. Posso? Sr. Presidente. Obrigado.
Eu queria agradecer a presença do Sr. Município Mário Jesus Lopes, do Sr. Município João Reza, ao Sr. Município Mário Jesus Lopes, é sempre um prazer tê-lo aqui, agradecer as palavras. Quanto ao Município João Reza, de acordo com o regimento, daremos as respostas por escrito, tal como tem sido sempre feito. Sr. Município Ana Ascensão, eu respondi à Sra. Deputada Municipal, eu respondi à Sra. Deputada Municipal, Fátima Amaral, sobre esta questão em concreto. Eu já pedi aos serviços municipais, quer jurídicos, quer da habitação, quer do património municipal, para tirar pelo menos um conjunto de dúvidas que me assistem. Porque este processo, como disse bem, não é de agora. Este processo já vem desde 2018, 2019, e houve na altura ou não, também direito de preferência ou não. Temos que ter as informações todas em cima da mesa, sem tirar conclusões precipitadas, porque às vezes depois as conclusões precipitadas, o dedo que aponta vira-se para o próprio. E por isso nós vamos avaliar o que estamos a fazer para rapidamente fazermos uma reunião para perceber a realidade do que é que se encontra, do qual a realidade na sua dimensão total, dos moradores, que há casos e casos, como todos nós sabemos, mas eu quero saber em particular tudo, e por isso é que os serviços jurídicos e os serviços de habitação da Câmara estão neste momento a fazer um conjunto de levantamentos para reunirmos com todos os moradores, todos, porque a verdade acima de tudo, isto é um processo longo. É um processo longo. E houve aqui, de facto, se calhar decisões que podiam ser tomadas e que não foram tomadas, quer no passado, quer no presente, mas não vale a pena levantar neste momento especulações, vamos perceber o assunto. Agora, toda a informação, toda a verdade, de forma transparente, ela vai ser feita. E fui rápido de forma a poder responder às outras questões. Em relação ao público, portanto, o Sr. Presidente já deu respostas que entendeu oportunas, não foi? Sim, sim. Muito bem. Há uma questão agora ainda de palote, com quem tem o tempo sobrante, neste caso a CDU, a Sra. Deputada Fátima Amaral. Referir ainda ao seguinte. Em 2018, exatamente no ano em que esta situação se iniciou, digamos, houve dois projetos de resolução aprovados na Assembleia da República que apelavam a medidas suspensivas de eventuais despejos. Em 2018, o Presidente da Fidelidade foi ouvido na Assembleia da República, na Comissão do Ambiente e Ordenamento do Território. Houve, neste processo, o envolvimento da Secretária de Estado, Ana Pinho, em todo este processo. Aliás, esta conversa dos seguros é uma conversa que se liga com isso, Secretária de Estado, moradores e a possibilidade, como margem de negociação, de todos os seguros dos moradores poderem passar a ser da Companhia de Seguros Fidelidade. Portanto, não houve aqui nem ajuste direto da Câmara Municipal de Loures à Companhia de Seguros Fidelidade, ajuste direto não houve, e todas as contratações de seguros da Câmara Municipal de Loures são conhecidas, portanto, ou são por concurso público, e a sua grande maioria são por concurso público, ou são por ajuste direto, uma minoria. Portanto, mas de qualquer forma, nós o que solicitamos à Câmara é que faculte, é um requerimento verbal, que depois podemos passar a escrito, é que faculte todos os seguros adjudicados pela Câmara Municipal de Loures desde a data de 2018 até ao presente. E qual o processo de adjudicação? Portanto, isso, tudo bem. Não, é só para que, quando se coloca estas coisas, assim, fica assim uma certa suspeição. Isto é uma coisa clara, portanto, não vale a pena. A situação dos moradores já é tão complexa que não vale a pena meter mais pozinhos na engrenagem, acho eu, não é? Depois, após a negociação que ocorreu na altura entre os inquilinos e a Fidelidade, houve um recuo, e foram só estas as torres, foram só nestas torres que houve recuo da Fidelidade, porque todo o outro processo, todo o outro pacote que a Fidelidade tinha para vendas foi concretizado. Portanto, nestas 3 torres, a situação foi parada.
houve recuo e houve renovação dos contratos de arrendamento. A ideia que tenho é que foi em 2020 que houve essas renovações e que a situação parou. Ou para a fidelidade provavelmente ficou suspensa, para os moradores parou, quer dizer, naturalmente era essa a intenção e era isso que preconizavam. Dizer que é a lei Cristas, a lei do arrendamento, da Cristas, a famosa lei Cristas, que permitia e que está na base desta situação toda. A revogação do direito, a lei que prevê, que possibilita o direito de preferência, só é publicada em 2021. Se temos presente, em 2018, o Presidente da República vetou essa mesma lei, a mesma baixou a Assembleia da República e depois é em 2021 que ela é publicada. Portanto, queria colocar aqui estas questões, por forma... Isto não é, de facto, um processo... Isto é um processo muito complexo do ponto de vista da vida das pessoas que estão aqui envolvidas nisto. Não há dúvida nenhuma que admitimos perfeitamente que o direito de preferência pode ser usado quando a lei permite que seja usado e, portanto, não pode ser usado quando a lei não permitia que fosse usado, para além de que só pode ser usado quando está aberta uma possibilidade de venda. Se a possibilidade de venda que é aberta depois é estancada, não há aqui razão para direito de preferência poder ser exercido. Portanto, são estas as questões que queríamos colocar. Parece-nos que é positivo que a Câmara procure reunir, procure apurar os factos, procure reunir com os moradores, tendo presente que, a haver direito de preferência, e nós, da interpretação que fazemos da lei, parece-nos que existe essa lei de preferência, essa possibilidade, está ainda ao prazo a correr, terminará em meados de abril. Portanto, aquilo que apelamos é que este processo seja rápido para que seja possível vermos se podemos ou não podemos ter aqui uma intervenção que vá no sentido de defender aqui os interesses dos moradores, sendo que são, de facto, muitas famílias que estão envolvidas nesta situação. É tudo. Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Presidente de Câmara, não havendo mais nenhuma questão desta matéria. Sr. Presidente, só para dizer para algum esclarecimento mais? É importante nós termos os factos todos do processo. Os processos têm anos, e ver como é que todo o processo foi, o que é que a Câmara podia ter feito à época e não fez, ou fez. Não vale a pena estarmos aqui agora... Eu gostaria muito de dizer aquilo que eu sei, mas que quero ter a certeza. E por isso é por isso que eu pedi esse levantamento desses factos todos. Quero perceber a dimensão do problema, que é importante que toda a Assembleia Municipal perceba a dimensão do problema, porque são diferentes. As dimensões dos moradores são diferentes de um para outros. E é importante que todos nós saibamos a realidade com que estamos, para depois podermos tomar a decisão em consciência com os dados todos, porque as realidades não são idênticas para todos. E por isso, por um lado, é essa questão, e por outro lado, porque há um histórico. Convém saber-se, perceber-se, e é óbvio que a Câmara, com esses dados todos, a tempo reunirá com todos os moradores e a tempo tomará a sua decisão, como não poderia deixar de ser. A senhora Ministra... Eu agradeço, não entrei em... Eu sei. Foi a Ministra há um tempo também no passado que podia ter sido tomado e que não foi, mas isso, percebe, não sei se percebe, mas pronto. Obrigada, Sr. Presidente. Conosco. Terminamos assim o nosso período antes da ordem do dia, ainda não? Fazer um ponto de ordem, Sra. Presidente, se vai terminar. Queria fazer um ponto de ordem. Eu há pouco na minha intervenção fiz um requerimento oral, depois não tivemos tempo, ou pelo menos eu entendi-o como isso. Tendo em conta que este processo, e como o Sr. Presidente acabou de dizer, é um processo que necessita de muitos esclarecimentos e nós estamos neste momento a correr contra o tempo. Estamos a dia 26 de março e precisamos de esclarecimentos até meados de abril. Não sabemos se vamos ter ou não. Eu acho que esta Assembleia Municipal tem todo o direito de ser esclarecida em tempo útil
e o tempo útil será até dia 15 de abril. Não sabemos se vamos ter esse tempo útil ou não para ser esclarecidos com aquilo que necessitamos e para dar também respostas, tendo em conta que a Assembleia Municipal é o órgão de fiscalização do Executivo Municipal, deste e dos outros que cá estiveram. Este meu ponto de ordem à mesa vai no sentido de esta Assembleia Municipal apresentar um requerimento para que possamos instar o Executivo Municipal a apresentar uma providência cautelar para que o processo seja suspenso até podermos ter todos os esclarecimentos cabais sobre este assunto. E que seja votado se os partidos entendem que devemos instar ou não o Executivo neste sentido. Muito obrigada, Sra. Deputada. Portanto, requerimentos de funcionamento orais ou escritos eu conheço. Um requerimento, neste momento, para votarmos uma recomendação. Não está, ou seja, eu estive aqui à procura do enquadramento regimental, mas acredito no compromisso do Sr. Presidente de Câmara de nos dar informações assim que ele também tiver toda a informação disponível. Como nós vamos reunir ainda, à partida temos reunião marcada para 10 de abril, portanto temos essa reserva ainda de 10 de abril, julgo que será tempo útil ainda para obtermos informação. Sr. Presidente? Só para tranquilizar a Sra. Deputada Municipal, que essa figura da providência cautelar nós já estamos a estudá-la, se é possível ou não fazê-la. Muito obrigada. Portanto, o Executivo dar-nos a informação quanto antes e na próxima conferência de líderes que faremos nos próximos dias, iremos fixar reunião em abril, ainda antes desse prazo se esgotar e, portanto, nessa altura os partidos também poderão, no PAOD, apresentar uma recomendação ou outra figura que eu consiga enquadrar regimentalmente, até tendo a urgência da questão, mas essa urgência foi já hoje sinalizada e o Sr. Presidente é o mais interessado de todo o Executivo em nos dar todos os esclarecimentos que ele possa também dispor, também em articulação com outras entidades para nos dar toda a certeza e segurança jurídica neste processo, como é seu apanágio. Passávamos então agora ao período da ordem do dia e temos uma primeira proposta, que é a alteração do mapa de pessoal de 2025 da Câmara Municipal. Perguntava ao Executivo se aguarda por algum esclarecimento, deduzo que sim. Alguma pergunta que queiram colocar no âmbito deste primeiro ponto do mapa de pessoal e a sua alteração? Não havendo, passávamos a votar esta alteração ao mapa de pessoal. Quem vota contra? Chega. Quem se abstém? O CDU e o Bloco de Esquerda e o PAN e a Iniciativa Liberal. Quem vota a favor? O Partido Socialista e o PSD. A alteração do mapa de pessoal para 2025 está então aprovada por maioria. Não registro nenhuma declaração de voto. Passávamos ao segundo ponto. É uma proposta de atualização extraordinária dos preços do contrato 52 da ACON 2023 sobre prestação de serviços de vigilância e segurança humana em instalações municipais. Pergunto ao Executivo se desejam esclarecer. Aguardam por alguma pergunta que seja feita ou suscitada pela Assembleia Municipal. Há alguma questão que queiram ver dirimida ou identificada no âmbito desta atualização? Não registro. Passávamos então a votar. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? CDU e Chega e PAN e o Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? Iniciativa Liberal, PS e PSD. Está então aprovado por maioria esta atualização extraordinária dos preços do contrato sobre vigilância e segurança humana. E temos de seguida o ponto 3, é a proposta 149/2025, o Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização de Loures. Perguntava também ao Executivo se aguarda por algum esclarecimento, assim será. Perguntas ou questões que queiram colocar. Sra. Deputada Rita Sarrico, do Bloco de Esquerda, para uso da palavra neste ponto. Obrigada, Sra. Presidente. Na sua pessoa, por cumprimentar todas e todos presentes e também quem nos vê em casa. Nós estivemos a analisar esta proposta para o Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação e ficámos um pouco preocupados com esta proposta e penso que é também responsabilidade nossa denunciar algumas fragilidades deste documento que nos é aqui apresentado, que não sendo apenas técnico vai ter também consequências políticas, sociais e ambientais. E, portanto, nós gostaríamos de deixar um conjunto de críticas, preocupações, mas também algumas questões.
Primeiro, sobre a lógica simplificadora do simplex urbanístico, perguntar se isto não será um cheque em branco para a especulação, porque este regulamento é a aplicação prática do Decreto-Lei 10 de 2024, que introduziu ao país um programa de desregulação urbanística disfarçada de uma simplificação administrativa. E sobre o pretexto de combater a burocracia, aquilo que nós verificamos é uma facilitação para a promoção imobiliária e uma fragilização dos instrumentos de controle democrático e técnico sobre o nosso território. E em Loures, que tem sido discutido bastante aqui, que estamos a viver um período de grande pressão imobiliária, esta proposta parece-nos traduzir-se numa liberalização do solo urbano, que irá servir mais a especulação do que o interesse público. Este novo regime de comunicação prévia, onde muitas das operações de loteamento e de construção deixam de necessitar de licenciamento e se bastam com meras comunicações, vão retirar ao município o poder de avaliar e condicionar projetos que podem ter um impacto grave sobre a mobilidade, sobre o ambiente, sobre a coesão social. Depois, em segundo lugar, sobre o enfraquecimento da capacidade de fiscalização, nós queremos perguntar quem é que vai proteger o interesse público. Porque a eliminação do alvará de licença de construção e a substituição da autorização de utilização por um termo de responsabilidade técnicos são medidas que vão reduzir o papel fiscalizador da autarquia, e parece-nos que esta desresponsabilização do poder público, que remete tudo para uma autorregulação de promotores e técnicos privados, vai representar um risco sério para a segurança das edificações, para a proteção do espaço público, para também a defesa do ambiente. E num concelho onde nós temos tantas fragilidades a nível da resposta dos equipamentos públicos, nas redes de transporte, nas infraestruturas verdes, este regulamento que devia reforçar o controle público parece-nos que vai sim enfraquecê-lo. E, portanto, nós temos dúvidas também que depois o município fique com os meios técnicos e humanos suficientes para garantir esta fiscalização eficaz e independente neste regime de mera comunicação prévia. A terceira questão que nós queremos deixar é sobre a habitação e perguntar a quem é que vai servir este regulamento, porque pensamos que é importante sabermos a quem isto estará ao serviço de quem e ao serviço de quê. Porque as normas propostas não respondem à crise da habitação que estamos a passar, não respondem à necessidade de habitação acessível em Loures e, pelo contrário, vamos correr o risco de se acelerar processos de construção que visam apenas a maximização de lucros com projetos de habitação que vão servir um segmento de mercado de rendimento elevado e não necessariamente a necessidade habitacional da população. E, portanto, nós defendemos que este regulamento tenha um conjunto de critérios mais rigorosos de justiça social na promoção urbanística, desde prioridade a projetos com percentagens de habitação acessível e controlada, que é uma proposta que nós já apresentámos aqui várias vezes, a instrumentos claros para travar a gentrificação e a expulsão dos habitantes dos seus bairros, que é algo que também já vemos acontecer e não queremos que aconteça como em Lisboa, que no centro de Lisboa já não vivem lisboetas, e também o reforço das contrapartidas urbanísticas devidas pelos promotores para um investimento, por exemplo, nas escolas, nos centros de saúde, nos transportes e nos espaços verdes. A quarta questão que nós queremos deixar é sobre ambiente e território e sobre a sustentabilidade, que nos parece foi um assunto um pouco ignorado aqui. Nós temos um território aqui em Loures que tem uma alta sensibilidade ecológica, onde temos também áreas agrícolas que são fundamentais para a soberania alimentar, e zonas ribeirinhas sujeitas a riscos ambientais, e este regulamento devia refletir uma clara prioridade à sustentabilidade ambiental, mas não nos parece que o faça de forma suficiente. E aquilo que nos preocupa mais particularmente é a ausência de uma visão integrada para a adaptação às alterações climáticas, a ausência de menção à necessidade de avaliação ambiental estratégica das operações urbanísticas e a inexistência de regras que travem a impermeabilização excessiva do solo e promovam soluções baseadas na natureza. E, por último, a falta de participação cidadã no planeamento urbano. Nós defendemos que um urbanismo democrático exige uma participação popular efetiva, não apenas em sede de consulta pública, mas sim como princípio estruturante da política urbanística. E este regulamento
é um documento técnico-jurídico fechado, onde a participação cidadã aparece como uma formalidade e não como eixo central. E, portanto, aquilo que nós defendemos e aquilo que nós propomos ao Executivo é que se crie conselhos locais de urbanismo e habitação com a representação de associações de moradores, de movimentos sociais, de entidades ambientais, com essa capacidade consultiva e deliberativa em matérias tão estruturantes para o futuro do nosso Conselho, como esta proposta que hoje é aqui apresentada. Obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais alguma questão que queiram colocar ao Executivo? Não registro. Passava então a palavra ao Sr. Vereador Nuno Dias, com a autorização do Sr. Presidente da Câmara. Obrigado, Sra. Presidente e Sra. Deputada. Agradecer as questões que foram colocadas. Deixe-me dar-lhe só aqui uma nota, que é um ponto prévio a todas as questões que fez, que parece importante também enquadrar aquilo que nós estamos aqui a discutir. Sra. Deputada, todas essas questões que elencou fazem parte do parecer que o município de Loures deu a quando da apresentação do Simplex. Mas há aqui uma coisa, e é aquilo que nos define e que nos separa também. Não é por nós não concordarmos com a lei que foi promulgada que não a temos de cumprir. É uma diferença que nos separa e é muito grande. Esta alteração não é uma alteração que nós façamos de ânimo leve, é uma alteração obrigatória porque temos de adequar o regulamento à lei nacional. E eu não conheço nenhum regulamento que possa subverter aquilo que foi aprovado nacionalmente. Portanto, aquilo que nós fizemos foi a adequação à lei. Podendo correr aqui o risco de não adequar o Romeu à lei, ter os atos que fazemos a nível do urbanismo serem considerados nulos. É disto que estamos a falar. Não há nenhum regulamento que possa subverter a letra da lei, portanto, esta é uma alteração obrigatória. As questões que a Sra. Deputada colocou estão no parecer que nós demos à lei quando nos foi solicitado. E dar-lhe aqui uma nota no que diz respeito à defesa ambiental e aos valores ambiental que temos, não é no regulamento que se define, mas é no PDM que está definido e que está protegido todos os valores naturais que temos no nosso Conselho. Portanto, Sra. Deputada, dizer-lhe que as questões que coloca foi basicamente as mesmas questões que nós colocamos em sede de consulta pública deste mesmo regulamento, o que não implica que quem está a exercer funções executivas não tenha de cumprir com a lei e éramos obrigados a fazer, a transpor para o regulamento as normas legais, podendo, não transpondo, ter os atos nulos no que diz respeito ao licenciamento. Também não considero que seja uma boa prática tudo deixar de ser regulado e deixar de poder ser validado pelos serviços técnicos municipais. Mas é o que define a lei e é o que está lá escrito. Eu não posso subverter com prejuízo de podermos nós, enquanto gestores públicos, poder ser assacadas responsabilidades por não cumprirmos o que está no estrito cumprimento da lei, e é isto que apresenta este mesmo regulamento. Eu concordo com muitas das críticas que fez ao documento e em sede própria fizemos o nosso contraditório. Não podemos subverter aqui as posições, não pode o município alterar um regulamento a seu belo prazer, não cumprindo com o dispositivo legal em vigor. É isso que estamos aqui a aprovar. Disse, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Vereador, pelos esclarecimentos prestados. Estamos então em condições de votar o regulamento municipal. Quem vota contra? O Bloco de Esquerda. Quem se abstém? O Chega, a Iniciativa Liberal, o PAN e a CDU. Quem vota a favor? PS e PSD. O regulamento está então aprovado. Alguma declaração de voto, Sra. Deputada Rita Sarrico? Peço que a minha intervenção conste como declaração de voto. Será convertida em declaração de voto a intervenção inicial do Sr. Deputada Rita Sarrico. Passávamos então agora ao último ponto da nossa ordem de trabalhos, que é a proposta 176/2025, o regulamento do Conselho Municipal para a inclusão das pessoas com deficiência. O Sr. Presidente espera por alguma questão que seja suscitada, assim será. Há alguma questão que queiram colocar ao Executivo no âmbito deste regulamento? Importante, diga-se de passagem. Não registro. Passávamos então a votar o mesmo. Quem vota contra? Quem se abstém? Ele é aprovado por unanimidade e terminamos com unanimidade, que também faz falta às vezes e que é importante. Passávamos então, caso o Sr. Secretário já esteja pronto, está? Então vamos fazer a leitura da minuta da ata e aguardava só um pouquinho mais
para depois podermos votar a mesma, só um pouco mais do vosso tempo. Leitura da minuta da ata da segunda sessão extraordinária de 27 de março de 2025. A reunião teve início às 19h40 no Palácio dos Marqueses da Praia, Monforte, em Loures, tendo sido conduzida pela Presidente da Assembleia Municipal de Loures, Susana de Fátima Carvalho Amador. Foi dado a conhecimento de todos os deputados municipais e disponibilizada na plataforma da respectiva ordem do dia da sessão da Assembleia Municipal a correspondência recebida desde 13 de 3 de 2025 a 26 de 3 de 2025. Deram entrada na mesa 3 requerimentos, nos quais, nos termos regimentais aplicáveis, foram remetidos ao Executivo para competente resposta. Os requerimentos solicitam informação sobre habitação no Conselho apresentado pela CDU, plano de substituição e renovação de árvores em espaço público no município de Loures apresentado pela CDU e queixas de refeições escolares na Escola Básica de Bucelas apresentado pelo Bloco de Esquerda. Foi ainda requerido pelo Sr. Presidente da Câmara e pelo Grupo Municipal da CDU a certidão da ata da primeira sessão extraordinária realizada em 13 de março, nos que respeita aos momentos ocorridos na referida sessão. No período prévio, a aprovação da ata número 54 foi aprovada por unanimidade com 35 presenças. A aprovação da ata número 55 foi aprovada por unanimidade com 35 presenças. No período antes da ordem do dia foram apresentados 2 documentos à mesa para admissão e votação na presente reunião. Documento 1, voto de saudação, apresentado pelo PS, intitulado Serviço Público, Compromisso com as Populações, foi aprovado por unanimidade com 39 presenças. Apresentada a declaração de voto pela CDU. Documento 2, voto de saudação, apresentado pelo PAN, intitulado Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial, foi aprovado por maioria, com 36 votos a favor, 3 votos contra. Apresentada a declaração de voto pelo Chega. No período da intervenção do público intervieram 4 munícipes. No período da ordem do dia, ponto 1, proposta número 137 de 2025, foi aprovada por maioria, com 17 votos a favor, 15 abstenções e 3 votos contra. Ponto número 2, proposta número 147 de 2025, foi aprovada por maioria, com 19 votos a favor, 17 abstenções. Ponto número 3, proposta número 149 de 2025, foi aprovado por maioria, com 21 votos a favor, 17 abstenções e 1 voto contra. Ponto número 4, proposta número 176 de 2025, foi aprovado por unanimidade com 39 presenças. Muito obrigada, Sr. Primeiro Secretário. Quem vota contra a minuta da ata, quem se abstém, ela é aprovada por unanimidade. Muito obrigada. Até à próxima sessão. Boa noite e um bom jantar a quem ainda não tenha jantado.